Oi, essa Thalita, essa daqui é a Rafaela. E o assunto que eu venho falar para vocês hoje, gente, é muito interessante. É um contraceptivo natural, quer dizer, um método contraceptivo que você não precisa usar nenhum tipo de medicação, de hormônio ou DIU, essas coisas. Esse método se chama método MOB, é método de ovulação Billings. Então, MOB, o que consiste? Em a mulher ela conhecer o próprio corpo. Não é baseado na tabelinha, porque a tabelinha, tem muitas mulheres que têm o ciclo irregular e a tabelinha é um cálculo exato, baseado num cálculo. Não precisa ser expert em reprodução e nem nada. Até mesmo aquelas mulheres que com ciclo irregulares pode usar esse método. E o método ele tem uma eficácia de 97 até 99% de eficácia para você aí tá ou fazendo como contraceptivo, até mesmo para o cuidado ali da observação do corpo, conhecer, ou até mesmo para um planejamento familiar, que é quando a mulher decide aí, o casal decide a ter filhos. Ou como que a mulher tem que aprender a observar os sinais do corpo. Ou seja, ela vai observar o muco vaginal quando ela vai ali no banheiro, passa o papel e ela vai ver que existe aquele muco que é como se fosse uma clara de ovo. Então esse é o período fértil da mulher. Esse é o método Billings. Então você não precisa usar nenhum contraceptivo. É você conhecer o teu próprio corpo e tomar os devidos cuidados aí no dia da ovulação, nesse período fértil. A gente bem sabe o quanto os contraceptivos hormonais podem causar efeitos colaterais no corpo da mulher. Tem vários malefícios aí que podem causar. Como eu falo assim, vocês já pararam para ler uma bula de um anticoncepcional? Tem mulheres que, assim como eu, não se adaptam a nenhum método. Eu já tentei de tudo. Não era indicado, podem falar, o DIU de cobre não era indicado no meu caso, pois ele pode aumentar as cólicas, o fluxo aumenta demais. Tem mulheres que não acontece isso, mas no meu caso não era indicado. E também o DIU de cobre ele pode sair do lugar, ou seja, é compatível com os métodos hormonais e não hormonais também. A mulher ela tem que conhecer o próprio corpo, se conhecer e o que consiste. Consiste em observar o muco vaginal e aí você identifica o período fértil. Então, nesse período fértil, você toma os devidos cuidados com o seu parceiro. Ele é eficaz, mas tem esse período aí que tem que tomar os cuidados. Eu, no meu caso, como eu falei, não me adaptei a nenhum. Então, a indústria farmacêutica, a Rafaela tá aqui no meu pé. No colo não tá bom, ela tá terrível. A indústria farmacêutica, ela lucra muito, então muitos médicos trabalham em parceria com laboratórios. Dificilmente um médico vai indicar esse método, mas esse método é eficaz. E se você, assim como eu, já tentou de tudo e nada deu certo, é um método a ser usado. E além do que, a gente precisa conhecer o nosso próprio corpo. Isso é uma cultura da gente, onde a gente não tem essa educação sexual, não é nos ensinado somente o básico. Tem mulheres que não sabem nem conhecem o próprio ciclo, não sabem. A gente sente, eu por exemplo, sinto uma dorzinha do lado aqui, então eu identifico o período fértil, mas não são todas as mulheres. A gente tem que conhecer o nosso próprio corpo. E tem mulheres aí que tomam anticoncepcional a vida inteira
e conheço gente que toma anticoncepcional, já teve várias coisas devido aí ao uso do hormônio. Então, a gente não tem essa educação de conhecer o próprio corpo e ter essa educação, inclusive nas escolas, né? Para explicar sobre o ciclo, conhecer o próprio corpo. Eita! Eita, eita, eita! Gravando vídeo com ela berrando aqui. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Pesquisem sobre método MOB. Não precisa ser nenhuma expert no assunto, não precisa ser uma doutora nem nada. Basta a mulher conhecer o seu próprio corpo e usar esse método. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e compartilhe com uma pessoa que precisa saber disso. E não esqueçam de deixar o like aqui no canal. Gente, um beijo, fiquem com Deus.